vamos continuar aquele tema, né, que eu posso dizer desse tema, né, um tema extremamente importante, né, talvez pouco falado. A gente precisa conversar sobre esse assunto, mas às vezes a gente não tem muita oportunidade de ir à aula atual. Nós estamos continuando, né, a aula 11, que fala sobre sexualidade e pureza. Tá ótimo, agora tá excelente, minha irmã. Se puder ir descendo um pouquinho, que eu vou só fazer uma revisão do que nós falamos na aula passada, né? A gente falou dos fundamentos bíblicos da sexualidade, né? Que ela é uma bênção, que ela foi criada por Deus, ela representa ali o prazer, que é a união, né? Que o casamento representa. E ela é uma bênção dentro do casamento, né? Relação sexual é uma bênção dentro do casamento, né? Inclusive, queria até ter comentado com vocês na aula anterior que dentro do casamento o sexo ele é tão puro, ele é tão abençoado que vocês podem fazer orando, glorificando a Deus, né? Coisa que uma mulher tendo uma relação extraconjugal ou antes do casamento, ela já não faz assim tão em paz, porque ela já fica, se ela tem temor a Deus, ela já fica com aquele peso na consciência de que ela está pecando, né? De que ela não devia estar fazendo aquilo, que ela está realmente agindo de forma rebelde contra Deus. Mas no casamento você tem total liberdade, você é totalmente livre, né, para ter relações sexuais com o seu cônjuge, né, de forma que você e ele estejam amplamente satisfeitos. E 1 Coríntios 7 é excelente, né, para falar sobre esse assunto. A minha câmera fechou, não sei porquê, mas eu abri. É excelente para falar sobre esse assunto. Pode subindo um pouquinho, minha irmã. Então fala sobre a intimidade conjugal, né, dentro do relacionamento, dentro do casamento, que é um dever mútuo, né? Fiquem à vontade para fazerem perguntas, se quiserem colocar nos comentários, podem colocar, né? Mas dentro do casamento, o sexo não é uma opção, não é uma recompensa, não é quando a gente está afim. É um dever mútuo da mulher para com o marido e do marido para com a mulher. E a Bíblia manda a gente não se privar dentro do casamento, porque o sexo no casamento, ele mantém os cônjuges puros sexualmente. Olha isso, ao contrário do que muita gente pensa, né? Pensam que até o fato de a gente ter nascido em pecado, que é falado lá no Salmo 51, significa que é porque a gente foi gerado a partir da relação sexual. E não é isso, né? Ter nascido em pecado significa que nós nascemos na condição de pecadores. Mas a relação sexual dentro do casamento, ela é abençoada por Deus, né? E ela é sempre uma relação que Deus vai abençoar, que vai purificar, manter a pureza de ambos os cônjuges, porque o desejo sexual satisfeito evita pecados causados pela falta de domínio próprio, tá certo? Então, já falamos sobre esses temas na aula passada. Antes da gente prosseguir, eu queria perguntar para vocês, né? Levantem as mãos só para a gente ter uma ordem, né? Nós estamos gravando a aula para transmitir pelo YouTube. Então, levantem a mão antes de fazer a pergunta e fiquem à vontade sobre essa parte, a parte 2 que vocês estão vendo aí na tela. Pode subindo, irmã, vamos dar uma olhada aí. Lisandra levantou a mão. Pode falar. É só para lembrar as irmãs que coisas mais pessoais, elas não vão para o YouTube, tá? Elas são cortadas do vídeo até para preservar as irmãs. Então, não tenho vergonha de perguntar. Isso, exatamente. Muito importante, viu, Lisandra, ter falado isso. A nossa aula está sendo gravada, mas os momentos em que tiver relatos pessoais, né, dúvidas íntimas, tudo isso que for pessoal, não vai ser transmitido, tá certo? Não vai fazer parte da gravação que vai para o YouTube. É pecado ou não? Vamos lá. Vamos dar uma olhada em Provérbios? Provérbios tem conselho sobre isso e resposta para essa pergunta, né?
Sexo oral é pecado, né? Beijar as partes íntimas do cônjuge, tocar, né? Isso é pecado? Vamos ver Provérbios 5. Olha só, eu já usei Provérbios 5 para aconselhar meu filho adolescente, para ele desejar o casamento e não relacionamentos na juventude, né? Ter relacionamentos com mulheres ímpias, né? Relacionamentos ímpios, como normalmente os jovens da idade dele já têm, né? Olha só o que o texto fala, gente. Deixa eu achar aqui, a partir do versículo 7. A partir do versículo 7. Não, eu vou ler antes, eu vou ler o versículo 2. Vou ler o versículo. Vou ler do 1, vai, gente, vou ler do versículo 1. Bora ler tudo. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta de sua casa, para que não dês a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Aí olha só os conselhos que ele dá. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, tambaleia. Então, olha as orientações que Salomão dá a seu filho. Ele está dizendo assim, filho, em outras palavras, não se relacione com mulheres adúlteras, com mulheres ímpias, com qualquer mulher que não seja a tua esposa, né? E aí ele ainda cita as suas fontes, fala de derramar águas, né? Isso faz a gente lembrar a questão do prazer sexual, da lubrificação, da ejaculação, né? Ele está falando numa linguagem poética, mas ele está falando de sexo. E ele fala assim, você beberia água, né, das cisternas dos outros? Não, bebe a água da tua própria cisterna, né, das correntes do teu poço. Aqui ele está querendo dizer o quê? Você vai ter relação sexual com uma mulher estranha, uma mulher de outro? Não, tenha relação sexual com a sua esposa, com a sua mulher. E olha o que ele fala aqui, sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Não se relacione com uma mulher e também se relaciona com outros homens. Tenha uma mulher só para você, a sua mulher. Ele está dizendo. E olha o que ele fala. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, seja bendito o teu manancial, né? Olha, aqui a gente vê
no comentário da Bíblia de Estudo, fala assim, ó, a respeito desse versículo que a gente está lendo, 18. A fim de saciar sua sede, o poço do filho deve ser uma fonte constante de água doce. Assim, o pai ora para que o seu filho tenha uma esposa que sacia sua sede a todo tempo e da maneira mais satisfatória, né? A oração pode ser traduzida como tua mulher, jovem, né? Mas construções semelhantes no capítulo 2, versículo 17, e em Malaquias 2,14, corroboram a primeira tradução, né? A tua mulher. Essa expressão antevê que o filho se casará jovem. Por quê? Porque jovens já começam a ter a sua libido despertada, já começam a ter desejo sexual. Então, quanto mais cedo o jovem se casar, melhor, para evitar que ele acabe caindo em tentação com mulheres adúlteras, com mulheres ímpias, né? E até às vezes com mulheres crentes, mas que são ímpias. Por quê? Porque estão se prostituindo, estão agindo de forma ímpia, né? E aí olha o que ele fala, agora ele vai ser bem mais claro. Além dele falar, alegra-te com a mulher da tua mocidade, ou seja, se case jovem e tenha prazer com essa mulher, né? E não com mulheres estranhas, ele fala assim, ó, corça de amores e gazela graciosa. Parecem aqueles elogios que ele usa lá em Cantares, né? Olhos de pomba e tudo mais. Aí ele fala, sacie-te os seus seios em todo o tempo. Tá muito claro que ele tá falando aqui do sexo oral, né? Desse homem beijar os seios da esposa dele. Logo, não é pecado o marido beijar os seios da sua mulher, né? E ele fala, embriaga-te sempre com as suas carícias. Ele está apoiando, promovendo uma boa preliminar. E realmente uma boa preliminar vai preparar o corpo de ambos, da mulher e do homem, para a relação sexual. Beijos, né? Por isso que o namoro muito quente, muito esquentado, com muita intimidade, muito abraço, com muito beijo, com beijos de língua, ele vai deixar o casal altamente excitado. E fatalmente eles vão acabar caindo em tentação. Se não caírem, mas se chegarem muito perto, eles já estão pecando, né? Porque Jesus, ele traduz o pecado não só como a consumação do fato, não é? A consumação do ato sexual, a conjunção carnal, mas todo o pensamento, toda a intenção do coração já constitui pecado, né? Então, um casal que diz assim, não, nós somos namorados, somos crentes e nós não tivemos relação sexual, mas nós tivemos muitas carícias, muitos beijos, beijos muito quentes, né? Chegamos muito perto, então eles já caíram nessa área, eles não são sexualmente puros, né? Então, a pureza sexual é a relação sexual dentro do casamento em que ambos se satisfazem plenamente. E essas zonas no nosso corpo são zonas erógenas, são zonas em que realmente, estimuladas, elas vão mandar mensagens para o nosso cérebro para que ele prepare as nossas partes íntimas para a relação sexual, evitando falta de lubrificação, dor na hora da relação, né? Uma mulher que não está satisfeita, né? Que está tendo aquela relação, mas não está satisfeita, porque não foi devidamente estimulada. E a mulher ainda é mais difícil de ser estimulada, né? O homem com toques, ele já fica pronto, né? E a mulher não, a mulher tem toda uma questão do carinho, do sentimento, né? Acho que foi uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala que a mulher começa a ser conquistada pela manhã. O homem conquista a sua esposa no café da manhã. Se ele tratá-la mal no café da manhã, ele já perdeu. À noite ele já vai, ela já vai dormir de calça jeans. Não sei se vocês já viram esse sermão, não sei se eu vou achar. Mas eu mandei até pro meu marido, ó, indireta, ó, entendeu? Comece bem o dia, porque senão à noite vai ser difícil me conquistar. Pode falar, Vanessa. Vanessa levantou a mão, pode falar, minha irmã. Graça e paz, irmãs. Boa noite, tudo bem? Irmã Andréia, em uma conversa entre algumas irmãs,
e não irmãs, né, em Cristo, nós estávamos conversando e a questão do sexo anal e essa questão de se acariciar, né, com as mãos, rolou no nosso meio, né? Então, assim, eu tenho a minha convicção que sexo anal não é uma questão pura, né, dentro do casamento. Eu, Vanessa, falando. E questões, assim, de se acariciar com a mão também, seria algo mais para o próprio prazer, assim. Estou errada? Certo, então vamos ver o que a Bíblia diz, né? Na Bíblia, a gente não vai conseguir encontrar um texto que fale sobre o sexo anal. Eu já ouvi alguns pastores muito sérios falando a opinião deles, né? E a opinião deles é de que, como é um lugar, né, imundo, um lugar sujo, um lugar de onde, né, saem dejetos fecais e tal, que não é apropriado, que é desconfortável, que não é um lugar que tem lubrificação natural, realmente, que não foi feito para isso, né? Então, o que nós temos são opiniões, certo? Nós não temos na Bíblia dizendo se é lícito, se convém. A gente pode ir por aquele princípio de que tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Realmente é uma área, uma zona erógena que muitas mulheres têm ali prazer, né, naquela área, mas nem todas têm. Isso não pode ser forçado no relacionamento, né? Isso não pode ser forçado. Agora, eu não consigo ver que isso seja pecaminoso se ambos têm desejo, se ambos se prepararam, se ambos querem, se isso acontecer dentro do casamento. A Bíblia não fala que é pecado. Então, eu não tenho uma base bíblica para falar se isso é pecado. Eu creio que se a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 7 que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido, e o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher, então o corpo inclui todo o corpo, né? E isso já responde também à questão das mãos, de acariciar as partes íntimas um do outro. Não vejo na Bíblia nenhum lugar proibindo isso, pelo contrário. Esse texto que nós lemos aqui, que fala sacite os seus seios, está falando de sexo oral, né? Está falando do marido, ele beijar os seios da sua mulher. Ele tem prazer com isso e ela também, né? E da mesma forma, a gente pode entender que isso vale para todo o corpo, já que a mulher tem poder sobre o corpo do seu próprio marido, ela pode sim acariciar suas partes íntimas, porque é assim que isso estimula a ereção do homem, por exemplo, né? E da mesma forma, se a mulher tem uma zona erógena no seu corpo e ela fala, olha, eu quero que você me dê carinho nessa área, é no meu pescoço, é no meu umbigo, sei lá onde que é, entre marido e mulher. Não é que vale tudo, mas nós estamos falando especificamente do que nós podemos inferir pelo texto bíblico, da mulher e do homem estimularem um ao outro, a libido um do outro, né? E isso tudo com respeito, com carinho, com comunicação, sem abusos, né? Sem invadir ali o cônjuge, né? Sem causar um desconforto para o cônjuge, né? O que a gente vai ver a medicina falando, né? Que a longo prazo o sexo anal pode trazer alguns prejuízos para a saúde da saúde coloretal. Não sei se alguém aqui é da área da enfermagem, da área da saúde, e pode nos trazer uma informação específica aí, né? Mas quem tem, por exemplo, problemas de hemorroidas, já não é recomendável, porque vai piorar essa situação, né? Então, desde que haja respeito, conversa, não seja algo que a Bíblia proíbe, né, claramente, então a gente precisa ser prudente, se comunicar com o cônjuge e ser respeitado, né? E procurar o bem do outro. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor não busca o seu próprio interesse e sim o do outro. Então, o seu marido precisa estar plenamente satisfeito, porque você é esposa dele.
Você é o manancial de prazer dele. Não pode ser outra pessoa, não pode ser outra fonte, né? E a gente ajuda o nosso marido a manter o nosso leito conjugal imaculado, como a Bíblia manda, quando nós o satisfazemos plenamente. Agora, quanto já ouvi falar, né, que há homens que pedem para a mulher estimular o ânus dele, isso com certeza é pecaminoso, porque isso nos leva a entender que ele tem prazer numa área que não é uma área sexual para o homem, mas que os homens que têm atração por outros homens usam essa parte íntima para se relacionar. Então isso pode acabar inclinando esse homem ou mostrando uma inclinação que ele já tem para o homossexualismo. Eu acredito que não é algo que convém para o cristão. Eu acho muito inapropriado, né? Então não deve ser estimulado pela mulher. Bom, eu consegui te responder antes de eu passar a palavra para a Ana? Consegui te responder? Sim, irmã, conseguiu sim. Então, assim, só para a minha visão, então a Bíblia, ela foca mesmo em questão do adultério, né, de questão de sexo, né, entre o marido e a mulher. Adultério e fornicação, então, né, então essa questão do sexo anal, masturbação entre os cônjuges, sexo oral, essas coisas, então tudo mútuo, entre o casal, né. Sim, entre o casal. O que o homem não pode, nem a mulher, e a gente vai falar também ainda nessa aula, é buscar pornografia. Muitos acham que é normal, que a pornografia é uma forma de se estimular. Não, ele deve se estimular com a mulher dele. Ela deve se estimular com o marido dela. Não assistindo filmes, não vendo fotos, vendo vídeos, né? Vendo outros casais. Não, a relação sexual é algo íntimo entre o casal. Então, não deve envolver outras pessoas, né? Por exemplo, o homem, ele precisa ser estimulado. Ele precisa ser estimulado fisicamente. Com ele não é uma questão mais sentimental, emocional, como é com a mulher. Que ele precisa construir isso durante todo o dia, né? Porque senão vai ser mais difícil. A gente pode até ceder, mas a nossa mente, nosso psicológico, já não vai estar tão disposto, e isso pode atrapalhar o físico também, né? Então, com o homem é mais diferente isso. É uma coisa mais física. Porém, objetos, por exemplo, não devem fazer parte. A mulher se estimular sozinha, o homem se estimular sozinho, né, é egoísta. É egoísta. Por isso que deve ser um para com o outro, né? Um para com o outro, benigno, ser benigno um para com o outro, buscar o bem um do outro, ajudar um ao outro a alcançar o prazer. A relação sexual não deve ser para você, né? Eu que estou conversando com vocês, mulheres, não deve ser para vocês algo que visa o seu prazer somente. Você deve buscar o prazer do seu marido, né? Busque o prazer do seu marido. Se ele estiver buscando também o seu, ambos vão ficar satisfeitos. Tá certo, irmãs? Foi suficiente? Te respondi? Ok, então tá certo. Pode falar, Ana Cláudia. Obrigada. Então, André, eu tenho uma visão da questão, né, sobre o que a irmã perguntou aí, sobre essa questão de sexo anal. A gente vê muito isso, já escutei, né, psiquiatras falando, até médico, pessoas que nem são cristãs. O que ocorre? Eu vejo que geralmente quando, da parte principalmente que é algo que às vezes é o marido que deseja, e quando há esse desejo, geralmente é porque a pessoa ela está assistindo pornografia, ela tem acesso a esses conteúdos. Eu penso que é antinatural, porque, né, eu não creio que Deus criou essa parte para ser usada para o sexo, né?
o ser humano, ele tem muito isso, ele pega, né, tudo que Deus criou de bom e ele mancha, né? Por causa do pecado, a gente é, né, contaminado pelo pecado, a gente vive, né, num mundo contaminado, e o ser humano, ele faz muito isso, ele pega as coisas e ali ele diz, ele, né, mancha as coisas que Deus criou e usa para uma outra finalidade. E, infelizmente, o que se vê muito é em casais onde, infelizmente, da parte do marido, há, às vezes, até uma pressão sobre a esposa para que, né, seja feito ali o sexo anal. Muitas das vezes a mulher não quer, mas o marido pressiona, e na maioria dos casos é porque está acessando conteúdo pornográfico. Porque eu penso que se não tiver esse conteúdo pornográfico, não há uma necessidade, né? É perfeitamente possível um casal ele ter uma vida sexual ativa, satisfatória para os dois, sem ir para essa parte do sexo anal. Então, assim, essa é a minha opinião dentro do que eu já ouvi, não tem falado, que eu também já li na Bíblia, né? A gente sabe que tem algumas coisas que até porque naquela época não vou dizer que não existia, porque a questão do homossexualismo sempre existiu, né? A gente vê lá na Bíblia isso daí. Mas tem algumas questões que a gente não vê claramente na Bíblia, né? O mandamento do Senhor, não vê exatamente os apóstolos ali, né? Tratando esse assunto, mas eu penso que é antinatural. Quando Paulo trata ali das relações antinaturais, eu creio que isso aí inclui também o sexo anal, né? Porque eu penso que o sexo é não só para satisfação, mas é para procriar, para o casal ter filhos. E ninguém vai ter filho fazendo sexo anal. Isso não existe. Então, Exatamente. assim, e justamente pelo que você mencionou aí, você vai, não, se você, né, eu já escutei palestra de médicos, né, falando dessa questão, se tem um perigo muito grande. Hoje a AIDS, ela tem aumentado assustadoramente, e um dos motivos disso é justamente por causa do sexo anal. Porque mesmo que uma parte tenha lá, né, seja soro positivo, tenha AIDS, a outra não tenha. Mas se esse casal, eles fizerem sem proteção o sexo lá, né, que não é anal, né, o sexo normal, dificilmente, se a mulher não tiver nenhuma feridinha, nem o homem, vai haver ali uma transmissão. Agora, se for o caso, quando é o sexo anal, aí a probabilidade não tem, é enorme. Por quê? Porque como não é um local feito para aquilo, estoura vasinhos, e aí é por esse motivo aí, justamente também por uma questão do homossexualismo, né, também, que a gente tem visto aí os casos de AIDS lá em cima, né, não é muito divulgado não, mas quando você conhece pessoas que trabalham, né, nesses postos, né, de coleta, que cuida dessa área aí na saúde, o que eles falam é assustador, os casos têm crescido assim assustadoramente, só cresce, só cada vez aumenta e infelizmente as pessoas, a faixa etária é jovem. Todos que estão lá, que detecta, que estão em tratamento, são pessoas jovens, não são pessoas de 40, 50 anos acima, é tudo abaixo, são jovens. Então, assim, essa é a minha opinião. O que eu penso sobre o assunto é isso. Muito bem colocado, minha irmã, porque realmente pode ser uma desculpa para o casal não gerar filhos. Então é pecaminoso. A gente olha para a Bíblia e vê que realmente, né, a gente precisa sempre, e não é uma doutrina, não é uma corrente de pensamento filosófico, enfim, a abertura à vida, né, que inclusive nós cremos que o nome ideal para isso é submissão a Deus, né, submissão a Deus, porque Ele é soberano,
e ele governa sobre todas as áreas da nossa vida, inclusive sobre a nossa fertilidade. Por quê? Se você tem relação com seu esposo e não deseja ter filhos do seu marido, uma vez que filhos são bênção, isso é Bíblia, viu, gente? Isso não é opinião minha, porque a nossa opinião não deve guiar as nossas ações, porque a nossa opinião está manchada pelo pecado. O pecado afetou todas as nossas faculdades. Então a gente deve olhar para a Bíblia. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. São um galardão que o Senhor dá. E a gente deseja tantas bênçãos, né? Dinheiro, pode vir muito, né? Sem limite. Pode vir milhões, pode vir carros, muitos carros, podem vir muitas casas, muitos imóveis, mas filhos não? Por quê? Então isso é um desejo pecaminoso, uma rebeldia contra Deus. E esse tipo de pensamento foi fomentado pelo feminismo. Essa ideia de planejamento familiar veio por conta do feminismo. Então, você ter relação com o seu próprio marido e não desejar ter filhos com ele, já faz que a sua relação sexual não seja totalmente livre, que você não esteja totalmente à vontade ali naquela relação, porque você está com medo de engravidar do seu próprio marido. Olha o que o feminismo fez com a cabeça das mulheres. E o seu marido, talvez, olha o que ele vai fazer. Na hora que ele estiver prestes a ejacular, ele vai tirar o pênis e vai jogar esse sêmen no chão. Ou ele estiver perto de ejacular, ele vai pedir para fazer o sexo anal. Para quê? Para ejacular no seu ânus e não te engravidar. Isso é pecaminoso. Isso é odioso para Deus. Vide o caso de Onã, né? Deus matou Onã. E a gente sabe que Deus não olha o pecado superficialmente. Então tem pastores, tem teólogos falando que Onã foi morto porque não quis dar descendência para a mulher, a viúva do irmão dele. Mas o pecado não é só o que se faz, é toda a intenção do seu coração. Ele jogou o sêmen no chão. Isso é odioso para Deus. Então algumas mulheres crentes podem achar que esse é um método natural. Não é natural. Coito interrompido não é um método natural. Não há nenhum método piedoso. Não existe um método piedoso. O método, eu tenho até um post lá no Instagram e fala assim, 2 métodos contraceptivos permitidos por Deus, que são a abstinência sexual e a menopausa. Então, você não quer engravidar? Não case. Ou então, né, entre na menopausa, que aí é uma coisa que a gente não tem como controlar, né? Ou seja, só nessas fases da vida, ou seja, você sendo solteira e não tendo vida sexual, porque a solteirice deve presumir pureza sexual, não é a solteirice segundo o mundo, que é uma vida promíscua, de múltiplos parceiros, mas uma vida santa, né, de pureza sexual, ou a menopausa, em que você vai ter relação sexual com seu marido, mas não vai engravidar, né? A viuvez também tem mulheres que ficaram viúvas, então elas não vão engravidar porque elas não têm um cônjuge, né? E tudo isso é natural, tudo isso está debaixo da bênção de Deus. Agora, coito interrompido é pecaminoso. O sexo anal para evitar filhos, né, ejacular no ânus da mulher, isso é pecaminoso, porque é uma relação da qual não vão surgir filhos. Inclusive também, quando a mulher está grávida, não tem como ela engravidar de novo. É raro, é muito raro. Pode acontecer no comecinho da gestação de acontecer uma fecundação de gêmeos em datas diferentes. Isso é muito raro, mas pode acontecer. Só que você deve amar tanto o seu marido a ponto de desejar os filhos dele. Sabe? Porque não é porque você quer ou está no período fértil que Deus vai te dar filhos. Mas quando você ama o seu marido inteiramente e deseja encher a aljava dele, e deseja ter os filhos que Deus quiser te dar, até a sua relação sexual ficar melhor. Você está mais aberta, está mais disposta, está mais à disposição do seu marido. Você não está cheia de reservas, não está com medo. O perfeito amor lança fora o medo. É triste que mulheres cristãs tenham medo de filhos. Gente, filhos são bênçãos, são heranças do Senhor. E eu costumo dizer que a contracepção é um aborto. Mesmo que você diga, mas o método que eu uso não é abortivo.
é um aborto no seu coração. Que lá no seu coração você abortou a ideia de ter um filho do seu próprio marido. Então, não querem ter filhos? Não se casem. Sejam puras. São casadas? Deixem que Deus faça a sua vontade. Há exceções? Vai haver alguma exceção. Uma mulher que está com câncer terminal, está de cama, né? Ela está acamada, não tem como realmente ela ter relação com o marido dela, mas isso daí é a exceção. Se você está saudável, se você não tem nenhuma contraindicação, por exemplo, não está no resguardo, que são 40 dias só, 40 dias, né? Que seu corpo está cicatrizando depois do parto. Por que você vai privar seu marido de relação sexual, né? Então, é uma orientação que eu dou a vocês, né? Então, nesse sentido, fica muito mais claro da gente ver na Bíblia como o sexo anal realmente ele é pecaminoso quando ele tem essa intenção, não de dar prazer para o cônjuge, mas de evitar filhos, né? Ou quando ele resulta de uma atração homossexual, né? Ou até mesmo de um consumo de pornografia que esteja acontecendo. Então tem que ter comunicação entre o casal, diálogo, faça perguntas para o seu marido, pergunta. Às vezes ele está lutando contra algum tipo de pecado desses que nós citamos, com a pornografia, o homossexualismo. Então ajude o seu marido, né? Ele precisa confessar esse pecado. Se ele não tomar a iniciativa nessa conversa, tome você. Procure seu esposo com todo carinho, com todo amor. E faça perguntas para ele, né? E vamos ter essa conversa difícil. Tá certo, irmãs? Quem levantou a mão depois, eu não sei se eu vou falar na ordem, mas eu tô vendo a mão da Bianca levantada e a mão da Vanessa. Quem levantou primeiro? Eu não vi. Eu não sei quem levantou primeiro. Se a Vanessa quiser falar, ela pode falar primeiro, não tem problema não. Não foi eu não, minha irmã, esqueci de apertar, eu já fui. Pronto, então é você mesmo, Bia, pode falar. É rapidinho, gente, é só porque eu achei muito legal a visão dessa última irmã que falou, eu não vi o nome dela, eu tava ali, tava no meio da confusão ali, na hora que ela tava falando, eu queria falar e não podia, todo mundo em cima da cama, dando mamar pro neném, mas aí o que acontece? Eu gosto de pensar da seguinte maneira, né? Que Deus faz tudo para um propósito. E às vezes algumas coisas, por exemplo, o propósito da boca, não é só falar, não é só comer, é beijar, é acariciar também, né? Qual o propósito do ânus? Assim, tá bem descrito. É evacuar. A musculatura dele é toda para colocar coisas para fora. Tanto que geralmente para você usar essa região você precisa de uma ajuda externa, uma lubrificação, alguma coisa assim. Tem um médico que eu já vi alguns vídeos dele, que acho que ele é proctologista, ele já gravou vídeos assim que eu fiquei horrorizada, de mesmo o casal concordando, o homem machucou muito a mulher, porque é uma região muito sensível. Então assim, eu não julgo um casal que vai decidir fazer isso, mas sempre que alguém me pergunta, eu recomendo fortemente que não faça. Porque é tão complicado, até a questão mesmo, por exemplo, se o homem está penetrando naquela região ali, o ideal é que ele não tire dali e coloque na vagina, vai contaminar a vagina. Então são coisas que as pessoas não percebem, que é tanta complicação para uma coisa que é simples. Deus criou tudo simples, tudo limpo, tudo perfeito. E uma coisa que eu queria pontuar também é o seguinte: há um tempo atrás, eu não sei se foi um livro que eu li ou se foi uma expressão que alguém falou, que disse o seguinte, que a nossa cultura ela é muito pornificada. Então, infelizmente, a gente adquiriu ao longo do tempo, e isso não tem muito a ver se você era do mundo ou se você nasceu na igreja, não, é cultura. Nós assumimos práticas e aceitamos conceitos que seriam inaceitáveis se a gente realmente se debruçasse sobre as escrituras ali para tentar agradar o Senhor. E eu vejo que essa questão pode ser uma delas, porque, como a irmã disse muito bem, geralmente as pessoas que têm muita ânsia por isso,
elas são pessoas que às vezes elas não praticam mais, mas aprenderam esses costumes assistindo filmes, acessando material pornográfico. E eu sei que é uma luta. Eu sei que é uma luta. Eu vivo essa luta. Mas a gente vai orando e vai resistindo e pedindo ao Senhor que purifique, que santifique e resista. Porque eu penso assim, eu sei que nós temos que amar nossos esposos e nós temos que honrá-los. Honrá-lo, né? Já vou, meu filho, só um minutinho. Mas a gente tem que honrar primeiramente ao Senhor. Primeiramente ao Senhor. E se no teu coração aquilo ali tá azedo, você se sente mal, só de pensar naquilo, aquilo te faz mal, irmãs, não façam. Orem, tenham paciência, conversem abertamente, se proponham a ler juntos, orar, mas não façam, porque às vezes você vai pecar, né? É como aquela passagem, né? Vai comer carne, pode comer, mas você acha que não deveria, e nisso você está pecando, mais ou menos isso. Você está pecando porque você julga que está ofendendo a Deus. Então, se você acha que está ofendendo, o que está fazendo, né? Era só isso que eu queria falar. Excelente, minha irmã. É isso mesmo. Então, a gente precisa buscar agradar a Deus, né? Olhar na Bíblia as razões pelas quais nós fazemos o que fazemos, pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos. Tudo que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus, inclusive a relação sexual. Tem que ser para a glória de Deus. Isso que a Bia falou é muito importante, né? Não é natural. Então, embora a Bíblia não traga nenhuma proibição, não é uma área que tenha uma lubrificação natural. Até essa justificativa que eu já vi pastores sérios falando, né, que o fato de ser um lugar para que seja um órgão excretor, aí a gente pode a gente ouvir o questionamento da seguinte natureza, mas o pênis também é um órgão excretor, é por esse órgão que o homem urina, né? Isso é verdade. Mas Deus fez o pênis para o sexo. E ele é capaz de promover a fertilização, não é? O ânus não. O ânus não vai promover fertilização, né? Então, a gente realmente precisa olhar. E além disso, tem todas essas questões de ser uma região com mais contaminação por bactérias que não são boas. Então, realmente, o homem tirar o pênis do ânus e colocar na vagina vai certamente causar alguma infecção na vagina. Isso não pode ser feito. Não é recomendável. Então, esse tipo de relação não é saudável, né? Por isso a gente pode inferir realmente que não é o ideal, né? O ideal é sempre estar aberto e disposto para receber filhos, caso Deus queira enviar. Porque Deus não está preso ao período fértil do nosso corpo, né? Ele não está preso a períodos férteis. Ele fez uma virgem conceber, idosas conceberem, estéreis conceberem. Porque ele é quem dá a vida. Ele quem manda os filhos para o ventre das mulheres como bênçãos, como galardões. Então, nós devemos desejá-los. Porque não é porque eu desejo muito que eu vou ter muito. Eu posso desejar muito e não ter, ou ter poucos. Deus é que é o dono do querer, que opera o querer e também o realizar, segundo a sua boa vontade. Tá certo? Pode falar, Lisandra. Um grande problema também é que os cristãos, né, as pessoas que estão dentro da igreja, eles têm enxergado a Bíblia com os olhos do mundo e não o mundo com os olhos da Bíblia. Então, veja, se ali, antes de 1960, antes da Revolução Sexual, existia um legalismo católico para falar que o ato sexual era apenas era um mal necessário para que se tivessem filhos, depois de 1960, houve uma loucura na cabeça das pessoas chamada amor livre, onde todo mundo pode tudo. A gente já via isso antes na Bíblia, né? A carta aos Romanos também fala sobre isso. O Senhor o Senhor os entregou as suas iniquidades, mas a cultura nos molda, certo? A gente vai olhando o que está acontecendo ali e, inevitavelmente,
Quanto mais a gente consome uma cultura obscena, mais os nossos pensamentos vão se tornando obscenos também. Da mesma forma acontece quando a gente lê a Bíblia, porque nós estamos buscando uma cultura bíblica. A nossa cosmovisão está sendo transformada. Então, a revolução sexual, ela pregou que estava libertando o povo, mas na verdade ela estava controlando, aprisionando as pessoas dentro dos seus pecados. É isso mesmo. A gente precisa olhar quanto dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas opiniões estão moldadas por esse século e não pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o árbitro da nossa vida, né? Que deve regular as nossas ações e não a cultura. Ah, mas isso é normal. Não, não é normal. Por exemplo, né? Achar que tá tudo bem os homens, os meninos, os adolescentes que estão conhecendo seu corpo se masturbarem. Uma vez que a masturbação é uma busca egoísta por prazer, né? Então vamos prosseguir, irmãs. Pode subir um pouquinho, minha irmã Lisandra, nesse item 3, lidando com pecados sexuais. Então vamos lá. Então, sobe só mais um pouquinho, minha irmã, no ponto 1 ainda. Vamos ainda voltar para o ponto 1. Isso. Então, olha, toda a situação deve ser tratada no aconselhamento bíblico com confidencialidade. Então, tem mulheres que estão sofrendo nessa área sexual, às vezes elas estão lutando contra pecados na área sexual, ou o próprio cônjuge. Isso deve ser tratado com confidencialidade, com compaixão, né? A gente precisa ser misericordiosa, porque elas são pecadoras como nós também somos. Os maridos delas são pecadores como nós também somos. E os nossos maridos também são. Então nós precisamos ser misericordiosas com essas irmãs e não nos escandalizarmos, porque pecador peca, é a coisa mais natural. E a diferença entre o ímpio e o convertido é que o convertido luta contra os seus pecados, se incomoda com seus pecados, não permanece nos seus pecados, né? E também a verdade bíblica, sempre. Por isso que a gente precisa avaliar tudo à luz da Bíblia, olhar para a Bíblia e trazer as respostas da Bíblia, né? A gente pode ter opiniões muito pertinentes, né? Muito boas, muito válidas, muito bem embasadas, mas a gente precisa olhar para a Bíblia e ter respostas para tudo na Bíblia. E é possível, viu como a gente conseguiu desenvolver os argumentos bíblicos aqui, né? Então a gente não falou, olha, eu acho e vamos ficar com esse conselho do que eu acho, não. Vamos investigar a Bíblia e nós conversamos sobre isso, né? Sobre qual é a finalidade do sexo na Bíblia, né? E aí com isso a gente consegue embasar biblicamente a razão pela qual nós vamos aconselhar ou desaconselhar alguma prática, né? O pecado, ele é enfrentado pela exposição à palavra. Uma mulher que realmente é cristã, ela vai se submeter à palavra. E quando você aconselhar essa mulher biblicamente, ela vai te ouvir. Mas se ela não te ouvir, isso pode mostrar uma dureza de coração, né? Que é comum de quem não é do Senhor. Se essa dureza do coração persistir, então pode ser que essa irmã não seja irmã. Que você identifique no aconselhamento bíblico que ela está mais apegada aos seus pecados do que a Deus. Ela não se submete à palavra de Deus, ela segue o seu coração. E aí você diz, minha irmã, você precisa abandonar esse pecado. E ela fala, mas é que eu não consigo, porque eu tenho vontade, eu tenho desejo de fazer. Mas você não consegue dominar o seu desejo? O Espírito Santo nos deu um fruto que se chama domínio próprio. Todo salvo pode lançar mão desse dom, desse fruto e dominar os seus desejos. O culto que agrada a Deus é o culto racional, não é o culto emocional. É claro que todo o nosso corpo, mente e coração, emoções e razão devem estar diante do Senhor. O Pai procura para si adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, com todo o seu ser, né? De todo o teu coração. Ame o Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, não é isso? Mas nós não devemos ser guiados pelos nossos sentimentos.
Isso não agrada a Deus, isso é obra da carne, né? Os nossos sentimentos estão ligados à nossa natureza, então estão no campo das obras da carne. Para que a gente agrade ao Senhor, a gente deve viver conforme o fruto do Espírito. Gálatas 5 está dizendo isso, né? Que a gente deve andar pelo Espírito e não satisfazer as concupiscências da nossa carne. Tá certo, irmãs? Então, tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. E a palavra de Deus tem que ser o árbitro. A palavra de Deus deve reger as nossas ações e também o nosso aconselhamento, certo? Culpa, vergonha e confusão são tratados com arrependimento e fé, nunca com moralismo. Então, se a irmã confessa um pecado para você, um pecado de cunho sexual, você não deve simplesmente dizer, irmã, isso é pecado, irmã, isso é horrível, coisa feia. Não, aconselhe biblicamente, minha irmã, arrependa-se. Essa é a mensagem do Evangelho sempre, né? Desde antes da conversão até toda a vida do cristão. O arrependimento para a salvação não é só o arrependimento na conversão, mas o arrependimento constante. Eu constantemente me arrependo, eu constantemente confesso os meus pecados, porque infelizmente eu peco constantemente, não é? A gente peca naturalmente, por mais que a gente esteja lutando contra o pecado, a gente peca. Se você passou o dia sem ler a Bíblia, você já pecou. É tão fácil pecar, não precisa fazer nenhum esforço para pecar. É só deixar acontecer naturalmente que a gente peca, né? Assim. Então a gente não pode ter um conceito de si tão elevado a ponto de achar que a gente não peca. Porque a gente peca. A diferença entre nós e o ímpio é que a gente se arrepende. Olha a importância do arrependimento. O ímpio, ele só se arrepende por remorso, quando ele está sendo prejudicado. O salvo se arrepende porque ele quebrou a lei do seu Deus. Porque ele ofendeu o seu Deus, ele entristeceu o Espírito Santo, então ele se entristece, porque o Espírito Santo habita nele. Então ele tem essa tristeza pelo pecado também. Tá certo, irmãs? Feridas profundas são abordadas com paciência. Por isso que eu falo para vocês que o aconselhamento bíblico, ele anda lado a lado com o discipulado. Né? O aconselhamento bíblico, ele pode acontecer no discipulado, né? Mas ele pode acontecer esporadicamente, uma irmã te procurar para pedir um conselho. A questão é, quando você está lidando com o pecado de uma irmã, você precisa estar disponível para essa irmã, disponível para caminhar junto com ela o tempo que durar a luta dela contra o pecado. Então, irmãs, isso é amor. O amor cristão, ele é isso. Você servindo outras irmãs, ajudando outras irmãs a lutarem contra os seus pecados. Amor cristão não é abraçar sua irmã no domingo e dizer te amo e você é linda, né? Não é. Você fala que a ama, que ela é linda, passa a semana inteira, você não manda mensagem para ela, não ora por ela. Não pergunta como ela está, como vai o casamento dela, como vai a vida espiritual, se ela tem lido a Bíblia, se ela tem orado. Então, adotem mulheres, adotem as mulheres mais jovens como filhas. Ah, mas eu sou muito jovem. Mas você é mais madura do que muita moça. Você é mais madura espiritualmente do que uma moça que conheceu o Evangelho depois de você. Né? Então, irmãs, por mais que vocês se sintam despreparadas, olha, vocês estão um ano inteiro aqui, né? Muitas de vocês estão desde o início do curso, estão o ano inteiro estudando, semanalmente estudando, aprendendo, se preparando para serem conselheiras bíblicas. Por que vocês não começaram ainda a discipular mulheres, a aconselhar mulheres? Não tem por que vocês não começarem para ontem. Mesmo vocês que estão assistindo a primeira aula hoje, ou que estão na terceira aula, né? A palavra de Deus, ela é suficiente. Você só precisa dela e do Espírito Santo, que vai te guiar em toda a verdade. Então, confia no Senhor e vai, faça discípulos. Tá certo, minha irmã? Não deixe para depois. Porque tem muitas irmãs lutando contra pecados que ninguém quer ouvir. O despreparo dentro das igrejas é muito grande. Mulheres que não estão preparadas para te aconselhar.
Faça uma experiência, escolhe uma mulher aleatoriamente na igreja, senta com ela e fala, irmã, eu queria te pedir um aconselhamento. Você pode me aconselhar biblicamente em relação a um pecado que eu estou enfrentando? Presta atenção qual vai ser a resposta dela, depois conta para mim. Manda para mim depois, tá? Como que foi a sua experiência? Pode ser que você tenha uma excelente surpresa. Seja uma mulher sábia, piedosa, você não sabia que tinha essa preciosidade na sua igreja. Mas pode ser que você se depare com uma mulher que não vai te aconselhar biblicamente, que vai ouvir a sua confissão e não vai saber como lidar. Ela vai falar, irmã, procure pastor. Procure um pastor, eu não sei o que te dizer. Nem se dá o trabalho de pegar a Bíblia e falar, vamos procurar, minha irmã. Vou olhar na concordância bíblica aqui, uma palavra que tem a ver com isso que você está falando, que eu vou te ajudar. Ou vamos orar e vamos buscar essa resposta em Deus, né? E seja então essa mulher. Seja essa mulher, não saia da igreja e fala, minha igreja não tem mulher sábia. Seja essa mulher sábia, tá certo, minha irmã? Seja essa mulher sábia. Tá bem? Então nós não devemos pressionar uma irmã a abandonar os pecados dela. A gente precisa ter paciência. E muitas vezes ela tem feridas que foram causadas por um abuso que ela sofreu. É assim que a gente vai entrar no próximo ponto, que é pecado e trauma. Às vezes essa mulher, ela foi exposta à pornografia muito cedo. Por isso hoje ela é viciada em pornografia, né? Talvez ela não foi orientada pelos pais dela e ela acabou se relacionando com outra mulher antes do casamento. Então ela nutre essa atração, né? E depois que ela conhece o evangelho, ela começa a lutar contra isso. É muito difícil desvincular. E a gente precisa ter paciência, né? A atração, ela faz parte da nossa natureza. Então ela precisa o quê? Ela precisa ser acompanhada, ensinada, ela precisa ter a palavra de Deus habitando ricamente no coração dela, né? Você precisa plantar essa palavra no coração dessa mulher, ser aquela semeadora que vai ajudar a encher o coração dessa irmã a palavra de Cristo. E ela precisa aprender a ter prazer no Senhor. Quando ela tiver prazer no Senhor, então esses prazeres pecaminosos vão sendo abandonados. E o Senhor pode libertar completamente uma mulher que foi homossexual, ou que foi viciada em pornografia. Deus pode libertar, né? E a gente precisa ter paciência. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, diz Jeremias, lá em Lamentações 3. É bom ter paciência, ter esperança, né? A tribulação nos ajuda a exercitar a paciência, né, a esperança e confirma a nossa fé, tá certo? E sempre buscar a cura, né, no caráter, né? Ou seja, essa mulher, ela precisa ter o seu caráter moldado ao caráter de Cristo. Ela precisa ser transformada pela renovação da sua mente, Romanos 12, 1 e 2. Então vamos ao ponto 2, né? Pecado e trauma. O pecado exige arrependimento, confissão e mudança, né? A mudança de atitude, a mudança prática. Você pode sim aconselhar uma irmã, corte relações com essa pessoa, né? Você está tendo uma relação pecaminosa com alguém, talvez um adultério. Então, corte imediatamente a relação com essa pessoa, contato com essa pessoa, né? Bloqueia o contato, corta a conversa, né? Não encontre mais, não fique a sós com essa pessoa, né? E aconselhar o verdadeiro arrependimento. A confissão desse pecado, né? Provavelmente ela já fez a confissão a você nesse momento de aconselhamento, agora precisam orar e confessar ao Senhor. Façam isso juntas, né? Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. E o trauma, né? O trauma já exige um consolo, né? Uma empatia. A gente precisa se solidarizar com a irmã que passou por um trauma, por um abuso, talvez, né? Cuidado. Ela precisa ser cuidada, acolhida. Essa irmã, ela precisa se sentir segura com você. Por isso que o discipulado é uma maternidade espiritual. Você precisa ver essa irmã como sua filha. Ame essa irmã como se ela fosse sua filha. Cuide dela como se ela fosse sua filha.
né? E precisa também de reorientação da mente pela verdade. Então, muitas vezes os traumas trazem pensamentos enganosos, porque o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso. Então, muitas mulheres que passaram por um trauma podem pensar, será que Deus é justo realmente? Por que Ele permitiu que eu passasse por um trauma tão grande, por uma experiência tão triste, né, tão pesada? Às vezes ela ainda era criança, e ela vai dizer, será que Deus é justo? Por que Deus permitiu que uma criança passasse por um abuso tão grave? Né? Então a gente precisa primeiro trabalhar com ela questões da verdade, né? Que, irmã, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus acolhe o oprimido, e Deus pune o perverso. Né? Então, ler a palavra e reordenar seus pensamentos a respeito de Deus, isso é essencial. Bia, pode falar. Rapidinho, essa questão do trauma na infância, em qualquer fase da vida é muito grave. E aí você está falando, e eu estou lembrando de uma conversa que eu tive no fim de semana, da importância de você não pular em conclusões precipitadas. Quando às vezes você testemunha um comportamento inadequado de alguém, ou quando você percebe que a pessoa está com alguma dificuldade em algum pecado, assim. Eu conheci uma menina que ela era muito bonita de rosto, mas o corpo dela era deformado de tanto que ela comia. E aí eu convivendo com ela e tal, nunca prestei muita atenção, né, por que disso, e um dia ela me confessou que ela tinha sido abusada quando ela era mais nova. E aí ela falou para mim que aconteceu de novo na adolescência. E aí conversando com ela e tal, eu entendi que ela comia para ficar feia, porque ela não queria que os homens olhassem para ela e não queria que os homens desejassem ela. E como ela era muito bonita mesmo, quando ela ficava bem magrinha, ela chamava muita atenção. E quando ela estava, como a dela se deformava, ela parava de chamar atenção. Então ela arrumou essa forma de resolver o problema dela. Então às vezes a gente julga precipitadamente sem saber, né? É verdade. Uns anos atrás, eu contribuí com o trabalho missionário com crianças em situação de rua. E no meio dessas crianças tinha uma menina que ela devia ter por volta dos 10 anos, mas ela se vestia de menino. E isso era para se proteger de abuso sexual. Imagina a situação de uma menina de rua. Então, você ouve relatos tristíssimos. Eram crianças de 9 e 10 anos que já usavam drogas pesadas há muito tempo, né? Que cresceram na rua. Então, era muito triste a realidade. E essas meninas, quando crescem, às vezes elas já se acostumaram a se esconder por trás de uma aparência masculinizada para se proteger de um abuso. Muitas mulheres também podem agir dessa forma, para proteger o corpo. No caso dessa conhecida, da Bia, recomendo muito, para não deixar evidente ali a sua sensualidade, sua beleza. E outras mulheres podem ser se vestindo de uma forma masculina. E acaba pegando trejeitos masculinos, né, a maneira de falar, de caminhar. E depois que ela conhece o evangelho, fica difícil de abandonar tudo isso, esses traços. E a gente precisa ser paciente, a gente precisa ser generosa, gentil, acolhedora com essas irmãs, né? Orar por elas e com elas, caminhar junto com elas, falar, irmã, vamos lutar juntas contra o seu pecado, né? A sua causa agora é a minha causa também, então a sua vitória será a minha também, eu vou me alegrar com você. Alegrar-se com os que se alegram não tem a ver com isso, minhas irmãs. Você lutar junto com outra irmã, junto com uma outra irmã, contra os pecados dela. E ter uma irmã lutando com você contra os seus pecados, isso é maravilhoso. Ter alguém com quem você pode contar para falar dos seus pecados, para confessar os seus pecados e saber que eles serão guardados ali, acolhidos, que você vai ser exortada biblicamente e que essa irmã vai lutar com você contra os seus pecados, vai orar com você, dobrar os joelhos dela por você. Isso é uma verdadeira bênção. Tenham esse tipo de relacionamento.
Isso é uma verdadeira bênção para a gente. Isso lapida demais o nosso caráter. E essa é a vontade de Deus, porque ao longo de todo o ano nós temos visto na Bíblia as razões pelas quais nós devemos fazer discípulos. É uma ordem do Senhor, certo? Que mais? Muitas mulheres possuem tanto o pecado quanto o trauma. Às vezes o pecado em decorrência do trauma. Né? E a conselheira precisa ser sensível, né? Ter sensibilidade, discernimento, né? E sempre ouvir, ser pronta para ouvir, tardia para falar, tardia para dar conselhos que talvez não vão ser bem recebidos naquele momento, né? A gente precisa ter sabedoria para não falar da boca para fora, falar, sabe, de uma forma mecânica, assim. Tô com uns versículos memorizados aqui que é para lidar com esse tipo de pecado, então abre a boca e sai falando, né? No começo da minha experiência com aconselhamento bíblico, eu era assim, a pessoa estava falando, eu pensava, bom, eu tenho que dar um conselho, né? Ela está falando para mim, então ela veio pedir um conselho, eu preciso dar um conselho. Às vezes ela só precisa contar para você. Às vezes você não precisa falar nada naquele momento. Só abraçar essa irmã, chorar junto com ela, orar junto com ela. Tá certo, minhas irmãs? Então vamos evoluindo aí para o ponto 3, estratégias bíblicas para mudança. Identificar crenças, desejos, hábitos que alimentam o comportamento, né? Tiago 1, 14 a 15 é a leitura que eu recomendo para vocês. Confrontar com a verdade, né? Então não deixem de confrontar. O Senhor Jesus orou pedindo ao Pai que nos guiasse na verdade, que é a palavra dele. Então nós precisamos confrontar. Amar é confrontar também. É claro que em amor. Gálatas 6:1, eu falo sempre para vocês desse texto, que é importante vocês memorizarem. Fala, vós que sois espirituais, né, se vocês surpreenderem algum irmão numa falta, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Então, com espírito de brandura, mas corrija-o, né? Exorte, confronte. Irmã, isso é pecado. A Bíblia diz isso, isso e isso. E você está fazendo isso, isso e aquilo. Isso é confrontar. Colocar o que a Bíblia diz e o que essa irmã está fazendo frente a frente. Entenderam? Para que ela veja na palavra de Deus como o comportamento dela está sendo pecaminoso e se submeta à palavra de Deus, se despoje do seu pecado e se revista daquele comportamento santo que a Bíblia recomenda. Certo? O que mais? Então a gente precisa confrontar, tem que ter arrependimento genuíno. Talvez você vai parar o aconselhamento aí, quando você vir que não está tendo arrependimento genuíno, né? Se aquela mulher não quer mudar, ela só quer melhorar a situação dela, né? Então, você está vendo que não há um arrependimento. O arrependimento é um sinal de transformação efetuada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Logo, quem não se arrepende dos seus pecados, não tem o Espírito Santo. Ore pela conversão dessa irmã. Ela precisa se arrepender. Arrependimento sempre foi a mensagem do Evangelho. Certo? Então, o caminho de submissão, abandonar práticas antigas e desenvolver novas práticas, é o se despojar e se revestir, que a gente vê lá em Efésios 4, de 22 a 24. Ela precisa abandonar o pecado, se revestir de práticas santas, piedosas, substituir o prazer que ela tinha no pecado pelo prazer em Deus, em servir a Deus, em meditar na lei de Deus, em orar, passar tempo com o Senhor. Certo? Então vamos prosseguindo. Estabelecer rotinas de vigilância, oração, responsabilidade. A prestação de contas, minhas irmãs, é uma excelente forma de você ajudar essa irmã a lutar contra esse pecado. Porque uma vez que você foi a confidente dela, que você ouviu o pecado dela, agora você vai acompanhar essa irmã, você vai dar um acompanhamento a ela. Você vai mandar mensagem ao longo da semana. Pense que ela é sua filha, e você não quer que sua filha peque, não é verdade? Então você vai mandar mensagem para ela. Imagina que você tem uma filha jovem que mora em outro país. Você não vai mandar mensagem para ela todo dia? Então faça isso com essa irmã. Mande mensagem. Filha, como você está? Você está orando? A minha conselheira me chama de filha.
Ah, é tão bom. E ela pergunta, ela faz perguntas. E eu tenho liberdade de contar a ela, de confessar a ela as minhas lutas. Isso é uma verdadeira bênção, meus irmãos. Não lutem sozinhas. A vida cristã não é uma carreira solo, né? E não deixem as irmãs da sua igreja, do seu convívio, lutarem sozinhas contra os seus pecados, porque ou elas estão lutando contra pecados, ou elas estão nos seus pecados, mergulhadas nos seus pecados. Você tem essa responsabilidade de ajudar essas irmãs, se preocupar com a alma delas, não só se preocupar se elas estão bem, se preocupar se elas têm alguma coisa em casa, né, que você possa doar, isso é importante, mas também é importante você se preocupar com a alma dela, né? Então, se ela fosse sua filha, você não ia perguntar, filha, você orou hoje? Você leu a Bíblia hoje? Né? Então, faça isso também com uma irmã, tá bem? Que mais? Descendo aí para o item 4, esperança e restauração no Evangelho. Então, toda mulher, independente do passado, vai encontrar no Evangelho perdão, né? A gente já falou de 1 João 1,9, vai encontrar purificação. Ali no Salmo 51, o salmista pede a Deus que crie nele um coração puro. Nós temos esperança de ser purificadas, de forma que a prostituta que se arrependeu dos seus pecados pode ser mais pura do que a menina crente que tem um namorado dentro da igreja e que eles se estimulam sexualmente, só não consumam e acham que por ela ser virgem, ele também, por eles não terem consumado o ato, então eles são puros. E eles não são puros. Essa moça que era prostituta e se arrependeu e passou a seguir a Cristo e verdadeiramente confessou e abandonou seus pecados é mais pura do que aquela jovenzinha virgem. Vocês acreditam nisso? Vocês creem também dessa forma? Por quê? Porque Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, né? É o vai, não peques mais de Deus. Me purifica e serem mais alvo que a neve, que o salmista fala no Salmo 51. A renovação da mente, né, que a gente sempre tem falado, lá de Romanos 12, 1 e 2. Então, a palavra de Deus é que transforma os nossos pensamentos e, consequentemente, toda a nossa maneira de agir, porque o nosso corpo deve ser apresentado a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não agradável a nós, certo? E também a capacitação para viver em santidade, não só Gálatas 5, 16 a 25, que vai falar da obra da carne, das obras da carne e do fruto do Espírito. Leiam muito esse texto, meditem bastante, tenham esse texto na ponta da língua, para vocês mesmos e para vocês aconselharem outras mulheres, mas também 2 Pedro, capítulo 1, fala que Deus nos dá tudo que nós precisamos para nos conduzir à vida e à piedade. Né? Então, em Deus, nós somos capacitadas a uma vida de obediência, né? E consolação também diante dos traumas. Salmo 34, 18, traz essa esperança. Vamos ler? Salmo 34, 18. O Salmo 34 é um salmo riquíssimo, né? Como todos os salmos, mas é precioso. Esse salmo tem um carinho especial por ele. Diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Então, olha a esperança que nós temos, né, quando nós sofremos, quando nós somos oprimidas, quando nós estamos ali passando por aflições, por traumas, por lutas contra pecados, que estão, às vezes, escravizando a nossa mente, a nossa alma, mas o Senhor, Ele está pronto a nos ouvir e ser o nosso socorro, né? O Senhor ouve, Ele está perto de nós. Né, coração quebrantado e contrito, como diz lá no Salmo 51, o Senhor não desprezará. Tá certo, minhas irmãs? Então, acho que a gente já pode ir encerrando. Sobe um pouquinho, Lisandra, para a gente ver o que mais que nós temos para falar. A homossexualidade, né? Vamos falar bem rapidamente sobre isso, né? Meu bebê tá chorando, ele não dormiu ainda. Então, quando a mulher é homossexual, pede ajuda para você, o que você vai fazer? Trata com dignidade ser irmã, ela é uma pecadora, como você também é, então, e seu pecado só é diferente do dela, mas ame essa irmã, seja misericordiosa com ela, mostre a verdade, né? Deixe para ela claro que a atração homossexual é pecaminosa,
Não é o padrão de Deus que o Senhor estabeleceu. Leia Romanos 1 para ela, né? E tem outros textos que você pode ler com ela também, pode começar a ler um livro da Bíblia junto com ela, semanalmente, vai explicando para ela verso a verso. Caminha junto com essa irmã, ajuda essa irmã a buscar agradar a Deus e não mais a sua própria carne, a andar no Espírito e não mais satisfazer as concupiscências da sua carne. Identifique se ela é convertida, realmente, porque aí o caminho é um aconselhamento bíblico. Se ela não é convertida, o caminho é outro, a evangelização, certo? Então, ela precisa ser evangelizada. Evitar rótulos, né? Focar na identidade em Cristo, quem ela é em Cristo, né? Ela é tentada nessa área. Quando Gálatas 6:1 fala, guarda-te para que não sejas também tentado, a gente precisa também ter em mente que qualquer uma de nós está suscetível a qualquer pecado. Mesmo aqueles pecados que você pensar, esse pecado eu jamais vou cometer. Você não tem nenhuma garantia, porque o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, perverso. A gente não tem noção do quanto nosso coração pode nos enganar, né? E não presumir causas para aquela orientação sexual dela, né? Não presuma. A questão agora é que ela está confessando o pecado dela, você vai ajudá-la a abandonar esse pecado, tá certo? Entendimentos bíblicos essenciais. A atração não é identidade, né? Então, apesar do mundo pregar que quem tem atração por pessoas do mesmo sexo tem a sua identidade definida ali, não é essa a verdade. A nossa identidade está em Cristo. Quem Cristo nos criou, quem Deus nos criou para ser, a imagem de Cristo nesse mundo, né? A tentação em si não é pecado. Ela é aquele assédio que a gente sofre para pecar, né? Agora, ceder à tentação é que é o pecado. Então, a gente precisa lutar contra as nossas tentações. Por isso que a oração que o Senhor Jesus nos ensinou diz, não nos deixes cair em tentação. Veja que ele não ensina a gente a orar para que a gente não seja tentado, porque a gente vai ser. E, infelizmente, nós vamos ser, porque nós somos pecadoras. Nós somos tentadas pela nossa própria cobiça. Tiago 4 vai dizer, né? A partir do versículo 1. Nossa própria cobiça é que nos tenta. E além disso também o diabo, que é nosso adversário, que anda em derredor dos que temem ao Senhor, rugindo como um leão, tentando tragá-los. Então é tentação de todos os lados. E o mundo que jaz do maligno também, né, com seus enganos. Então Deus chama todas as pessoas a viverem uma vida santa, né? Então fora do casamento, pureza sexual. Dentro do casamento, pureza sexual também, só que de formas diferentes. Fora do casamento é através da castidade, dentro do casamento, através da fidelidade conjugal. Tenha olhos só para o seu marido, tenha atração sexual só pelo seu marido, satisfaça o seu marido amplamente, né? E busque a sua satisfação com o seu marido e nunca sozinho. E caminhos de libertação, sempre a confissão, o arrependimento constantes, né? Compreensão das raízes dos desejos. Às vezes as mulheres são tentadas, e os homens também, mas eu estou falando com mulheres, então eu vou focar em vocês, porque o marido pode estar se privando de sexo com a sua própria esposa. Precisa ter comunicação, procurem seu marido, conversem com ele. Às vezes pode ser um problema de saúde, né? Mas pode ser pornografia, pode ser adultério, ele pode estar cedendo a algum pecado. A gente precisa zelar pela alma do nosso marido. Não se vejam como vítimas. Certo, irmãs? A principal vítima, eu sempre falo para vocês, quem está pecando não está em vantagem, né? Às vezes a gente pode pensar isso. Uma mulher sendo traída, por exemplo, pode pensar, eu sou a vítima. Eu estou em desvantagem, ele está em vantagem. Não, ele não está. Olha que engano. Olha o que o mundo faz a gente pensar, e ainda aliado ao nosso coração enganoso, o homem que está pecando, ele que está em desvantagem. Ele é a vítima da ira de Deus. Eu não sou vítima da traição. Eu sou vítima da ira de Deus quando eu peco. Entende? Então, uma mulher que está fazendo a sua parte, procurando ser santa, viver de forma justa e piedosa, e o seu marido está atraindo,
Ele que está em desvantagem, ele está em pecado, ele está em maus lençóis, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ajude esse homem a escapar da ira vindoura. Como? Com amor, misericórdia. Seja misericordiosa com ele. Pense que poderia ser você, que poderia estar pecando. E como você gostaria que ele lidasse com o seu pecado? Né? Então lide também de forma misericordiosa, visando ajudá-lo a abandonar esse pecado. Tá certo, minhas irmãs? Nunca se sintam a vítima da situação, né? Porque isso pode levar vocês a outros enganos, né? Então, muitas vezes isso acontece. E aí a gente precisa procurar até um outro irmão piedoso da igreja para aconselhar o nosso marido. Porque uma mulher não vai poder aconselhar nosso marido, né? Mas um outro homem, sim. Certo? O caminho correto, bíblico, é mulheres aconselhando mulheres, homens aconselhando homens, né? E os pastores, a liderança da igreja é autorizada por Deus a aconselhar homens e mulheres. Mas é mais apropriado que as mulheres da igreja estejam aptas a aconselharem umas às outras também. Mas o pastor pode aconselhar um casal, por exemplo, os presbíteros, ou outros casais da igreja mais maduros podem aconselhar o casal também, sentar com você e com seu marido. Então, se for esse o caso, né, isso é muito comum, e às vezes as mulheres ficam com vergonha de contar, porque não tem uma irmã que esteja disposta a ouvir e que esteja apta a aconselhar. Né? Isso é muito triste, por isso que esse curso existe, para que vocês sejam mulheres capacitadas para ouvir outras irmãs que estejam passando também por essas circunstâncias, tá certo? Então, compreensão das raízes, dos desejos, por que isso está acontecendo, como foi que isso começou, né? Às vezes uma mulher está adulterando contra o marido dela, ela veio confessar para você. Isso pode ter começado de um abandono, que esse marido a abandonou. A resposta dela foi errada, foi pecaminosa, ela precisa se arrepender. Mas o marido precisa ser exortado também, não por você. Certo? Reconstrução da identidade no evangelho. Então, o evangelho tem que ser pregado para evangélicos também. Então, a gente sempre tem que lembrar da obra de Cristo naquela cruz. E a obra que Cristo realizou naquela cruz deve fazer a gente odiar nossos pecados. Deve fazer as nossas irmãs, nossas discípulas, né, nosso aconselhamento ali, odiarem o pecado delas, também lutarem contra eles, contra os pecados delas. A adoção de comunidades cristãs, né, saudáveis e relacionamentos piedosos. Como que isso acontece? Quando começar em você busca ter esses relacionamentos. Você pode falar, minha igreja não tem isso. As mulheres na igreja, quando se reúnem, é para falar de assuntos banais, de assuntos desse mundo, coisas dessa vida. Nunca é para falar sobre a palavra de Deus, sobre pecados, ou então é para falar, né, de revista Demilos, né, Natura Avon, ou contar causos pessoais da própria família, mas nunca para falar de assuntos espirituais, né, e desenvolver relacionamentos piedosos, de mútua confissão e prestação de contas, mútuo aconselhamento. Comece essa cultura, então, na sua igreja, se for o caso. Tá certo, minha irmã? Se está faltando mulheres assim na sua igreja, seja essa mulher que falta na sua igreja. Tá bom? Rotinas de vigilância e disciplinas espirituais. Então, o justo tem prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, né? Deve ter vida de oração, deve ter leitura diária da palavra de Deus. Não é só ler uma vez por dia, isso não é leitura diária, viu, minhas irmãs? Essa leitura diária, essa meditação santa que a Bíblia manda a gente fazer, inclusive lá no Salmo 1, é uma leitura deleitosa da palavra de Deus. Você precisa procurar ter prazer na palavra de Deus. Ler e pensar com profundidade na palavra de Deus de dia e de noite, né? Ser guiada pela palavra de Deus, ter as suas orações conduzidas pela palavra de Deus, fazer leituras orantes da palavra de Deus, né? Leia os salmos, leia também outros textos bíblicos, orando, fazendo daquelas palavras as suas orações, certo? Então, ter uma vida de vigilância é isso, o tempo todo orando no Espírito. Estou lavando uma louça, estou limpando a casa, estou orando, mas também preciso dedicar um tempo exclusivo a sós com o Senhor. Quando você for aconselhar uma irmã que esteja lutando contra algum pecado,
Pergunta para ela, como anda a sua vida de oração, minha irmã? Você vai achar a raiz rapidinho. Como anda a sua leitura bíblica? Quanto menos você orar e ler a Bíblia, mais você vai cair em tentações. Talvez você pense, mas eu nem estou caindo em tantas tentações, então pode ser que você nem esteja percebendo. E aí é pior ainda. E se você não está vendo o seu pecado, isso significa que você está bem mergulhado nele. Né? Então, o que vai ajudar você a ver os seus pecados é se aproximar da luz, que é Cristo. Como? Oração e leitura da palavra, meditação, estar o tempo inteiro orando, falando com o Senhor, né, em todo o tempo no Espírito orando e meditando na palavra do Senhor, né, orando e meditando, preenchendo a sua mente o tempo todo com a palavra do Senhor, com salmos, hinos, cânticos espirituais, né, adicionalmente, não apenas, né, não diga, não, eu não leio a Bíblia todo dia, mas eu ouço muito louvor. Não viva de louvor. Eu ouço muito podcast, legal, mas não é disso que nós estamos falando. Mas eu vejo muitos vídeos do Paulo Júnior, legal, muito bom. O Washer, né, recomendo muito. Mas não viva de pregações. Josemar Bessa, né, Bia? Muito bons pregadores, homens de Deus, né? Assim, ouçam esses homens, mas não apenas. A Bíblia primeiro. Comecem o dia lendo a Bíblia, orando. Façam da leitura bíblica, do cântico de louvores, de salmos, o seu hábito, a sua canção, a sua comunicação diária com Deus. E isso vai proteger a sua mente de pecados. Não vai evitar 100% que você peque, porque infelizmente nós ainda temos um corpo inclinado ao pecado. Mas vai te proteger e vai te santificar muito. Tá certo, irmãs? Não passe o dia inteiro sem ler a Bíblia. Não comece o dia, não fale com ninguém antes de você orar. E aí vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na vida de vocês. Fala, Senhor, eu quero andar perto do Senhor. Eu quero te conhecer de perto. Quero entender a palavra do Senhor. Ilumina meu entendimento para eu compreender a palavra do Senhor. E me ajude quando eu olhar a palavra do Senhor, eu achar os erros que há em mim, que há no meu caráter, para que eu possa me arrepender. Isso é uma bênção, tá bom, irmãs? Façam isso. E responsabilidade mútua com outras mulheres, né? Uma mulher mais madura para você aprender com ela, caminhar com ela, pedir conselhos a ela. Pedir conselho, gente, é um dos gestos de humildade mais louváveis que existem, né? Porque quem não pede conselhos, presume que não precisa deles, não é isso? Busque uma mulher mais madura para te aconselhar. E busque também aconselhar mulheres mais jovens, certo? Entendimento bíblico, né? Aconselhando mulheres que lutam contra pornografia e masturbação. A pornografia distorce a criação de Deus, né? Estimula a cobiça, escraviza os desejos. Então, a pornografia escraviza, é um dos pecados escravizadores, porque vira um vício. E isso é muito triste, porque às vezes tira da mulher o desejo pelo seu próprio marido, porque ela se satisfaz sozinha vendo aquelas imagens de pornografia. Às vezes não é nem vendo imagens, assistindo vídeos ou vendo fotos. Às vezes, irmãs, é lendo um livro. Existem muitos livros de romance e que não são cristãos, que não são de autoras cristãs, não são de autores cristãos, e que relatam pornografia, relatam cenas de sexo, de intimidade entre pessoas solteiras, adultério e tudo mais. Evitem essas leituras, certo? E, além disso, a masturbação, que normalmente ela está ligada à pornografia. A mulher assiste, estou falando a mulher, porque estou falando com mulheres. Não quero dizer que os homens não pratiquem esse pecado, porque a gente tem uma cultura de que normalizam a pornografia para os homens, né? E se escandalizam com a pornografia entre as mulheres, que as mulheres são objetos da pornografia e não consumidoras, né? Mas infelizmente as mulheres e os homens são tanto objetos quanto consumidores de pornografia, né? Então, normalmente, a masturbação está ligada a fantasias de autossuficiência, né? A pessoa quer se satisfazer sozinha, é uma forma egoísta, e não mostra domínio próprio. A pessoa tem o desejo, não controla esse desejo,
E a gente tem que entender que é uma questão fisiológica também. Às vezes a gente tem mulheres solteiras que já são maduras, que já são mais velhas, estão há muito tempo lidando com essa libido que não é satisfeita porque elas não são casadas, elas são cristãs, elas estão preservando a vida delas, a sua pureza sexual, e elas estão lutando, irmãs. Ajudem essas irmãs. Não pensem que é fácil para uma mulher que é cristã, né, que quer guardar-se para o casamento, que está solteira ainda, ou que está viúva. Né? Pensem quanto essas irmãs sofrem, como lidar com seu desejo sexual, né? Não cair em tentação. Então, sejam essa irmã que vai ajudá-las, tá certo? Então, vamos encerrando. Tem perguntas aí que eu deixei para vocês fazerem um autoexame, também para vocês compartilharem com outras irmãs que estejam passando, né? Tem caminhos práticos de mudança, né? Então vocês podem usar isso no aconselhamento e também para se autoavaliar, né? Pode subindo, Elisandra, para a gente ver o que mais tem no material aí que eu mandei já para vocês. Quem não recebeu, a gente manda depois o link, né? Para vocês entrarem no nosso drive, que o material já está lá, tá bom? E o aconselhamento bíblico, ele deve unir verdade, compaixão, paciência, né, confrontação amorosa, esperança no evangelho e um acompanhamento, né, um acompanhamento fiel. Seja a fiel escudeira dessa irmã, seja a mãe espiritual dessa irmã, né, ajude essa irmã a abandonar completamente esse pecado, né, lembrando que não é só um abandono de comportamento, mas é uma mudança de coração, né, e essas mulheres precisam passar a entregar as suas vidas ao Senhor, né, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, confiar no Senhor, se submeter a Deus, né, confiar de todo o coração. Quem confia de todo o coração se submete, tá certo? E encontrar satisfação plena em Deus, em Cristo, tá certo, minhas irmãs? Quanto mais Cristo for doce para nós, mais o pecado será amargo, não é verdade? É verdade, mas não fujam dessas oportunidades, viu, irmãs? É complicado? É complicado. Mas o fato dessa irmã ter procurado vocês para ter um aconselhamento é um bom sinal, né? É um passo, um sinal ali da providência divina que o Senhor quer transformar essa pessoa, porque é dele o querer e também o realizar. Olha como é difícil uma pessoa que ela tem prazer naquela prática, buscar viver de outra forma. Né, lutar contra um desejo que ela tem, que é natural, que é forte, que é intenso na vida dela, uma atração que muitas vezes é correspondida, muitas vezes ela tem um relacionamento já com alguém, é muito mais difícil, então a gente precisa muito mais ser acolhedora e confiar no Senhor, é só Jesus mesmo, Ana, mas ele falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, então quando você está aconselhando uma irmã biblicamente, o Senhor está com você. E ele vai operar na vida dessa irmã, dessa mulher, dessa pecadora que está arrependida através da sua vida. Olha que bênção, né? Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Né? Então, sejam esses formosos pés que anunciam boas novas, né? Que vão até essas pessoas, que acolhem, que servem e que lutam junto com elas. Porque quando elas tiverem vitória contra os pecados delas, vocês vão se alegrar também. Com uma alegria indizível. Essa é a alegria que o Espírito Santo traz. Né? O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Não tem alegria melhor do que você ficar sabendo que aquela irmã que estava lutando há anos contra aquele pecado e que você estava toda semana orando com ela, foi liberta daquele pecado. Não tem alegria, sabe? Não tem como descrever essa alegria. Você pode se alegrar porque uma irmã está grávida, se alegrar porque uma irmã se casou, se alegrar porque uma irmã conseguiu uma bolsa de estudos, um emprego, uma coisa que ela queria muito, né? Conseguiu reformar a casa, mas se alegrar com alguém que conseguiu abandonar um pecado é fora de série. É fora de série. E caminhar junto com essa pessoa, porque a gente precisa fazer uma manutenção, vamos dizer assim, né? Ela está liberta do pecado, você vai largar ela de mão agora? Não. Ela vai continuar sendo tentada. Enquanto ela viver nesse mundo, continue ajudando essa irmã, continue caminhando com ela. É um trabalho para toda a vida. Não fujam do trabalho, né? As mulheres que têm um pensamento ímpio, elas dizem, não quero tal coisa porque dá trabalho. E isso não deve ser pensamento de cristão.
Nós somos criados para o trabalho e somos capacitados por Deus para o trabalho do Senhor. Pode deixar aí, filho. Então, o trabalho do Senhor é um trabalho árduo e a gente precisa estar disposta a desenvolver, a realizar esse trabalho. Tá certo, irmãs? Mais alguém quer falar? Foi suficiente? Faltou alguma coisa? Porque na última aula vocês não falaram nada, e aí depois eu recebi mensagem de vocês falando, ai, acho que a gente devia continuar falando daquele assunto aí, a gente, né, podia desenvolver um pouco mais daquele assunto, algumas coisas ainda fiquei com dúvida, né? Então, esse apreço por Cristo é o princípio aí da transformação. Tá certo, irmãs? Tem alguma pergunta? Vocês querem falar algo?